Olá, eu me chamo Roberta Guedes e hoje eu vim conversar com vocês sobre o nosso terceiro elemento, dentro de uma série de vídeos que vocês já devem estar acompanhando. E se não estão ainda, é bacana vocês acompanharem desde o primeiro vídeo para que vocês entendam o que é a TEF e todos os elementos que compõem ela. Vamos lá? A Tati, incrivelmente já explicou sobre o primeiro elemento e o segundo elemento, a terra e o fogo. E foi muito bacana, porque no fogo ela fez uma comparação, com a luz. Então, vocês vão ver de uma forma incrível como é que foi feito esse raciocínio. E hoje, nosso terceiro elemento é a água. Eu vou explicar para vocês um pouquinho, talvez vocês não compreendam ainda o que esse elemento tem a ver, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo a gente vai começar a mudar alguns hábitos, que a nossa vida vai ficar com muita mais qualidade. Bom, a água, em primeiro lugar, ela tem uma declaração. É uma declaração feita pela ONU em 92, onde nós temos os direitos da água. Então, incrivelmente, nós estamos formalizando o que a água é de bom para a gente. Não só para a gente, seres humanos, mas para o nosso planeta. Então, eu não vou entrar nesses 10 itens, porém, eles estão aqui de forma resumida, mas para que a gente entenda a importância da água no nosso planeta e na nossa vida. E aí, quando eu vou trabalhar a água, quando eu vou entender, quando eu vou estudar a água, eu preciso entender como é que ela funciona dentro do nosso organismo. Por que ela é tão vital? Por que tem uma declaração da água, E a gente entende que algumas pessoas, principalmente ligadas à saúde, pedem para a gente beber bastante água. Mas por que beber tanta água assim? E aqui eu tenho alguns itens que nós vamos estar conversando, entendendo qual é a importância dessa água para nós, para o nosso corpo, Então, aqui nós temos que regula a pressão, que melhora a elasticidade, que remove o ácido lático, o dióxido de carbono, que são tóxicos para o nosso corpo, que é responsável também por ajudar a sinapse, então vai melhorar a memória, foco, o bombeamento, o filtro, é um detox, faz uma limpeza, lubrifica e amortece, e também carrega diversos minerais. Então, que nutriente incrível é esse, a água? E como é que ele está no nosso corpo? Então, hoje a gente vai começar a entender um pouquinho qual que é o percentual dessa água no nosso corpo. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente fala, nossa, a gente precisa tomar água. Então, vamos lá, o sangue, ele tem, 81% de água. Então, imaginem, para que o sangue acontece dentro do nosso corpo? Para tudo. Então, quando eu começo a desenvolver esse hábito de tomar água para hidratar o meu corpo, eu começo a entender que eu estou colaborando com todos os meus órgãos. Esse estudo foi bacana porque é desenvolvido numa série, de estudiosos e cientificamente, mensurado, racionalmente mensurado, onde a gente já sabe que quando nós nascemos, nós temos na faixa de 80% de água dentro do nosso corpo. À medida que a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, esse percentual de água ele vai diminuindo. Então, a gente deixa um alerta muito grande para as pessoas idosas que precisam se hidratar. E aí, quando fala de desidratação, a gente percebe, principalmente as pessoas, que não têm esse hábito ainda, o que é importante entender o que é a desidratação. É quando as células elas não estão em movimento, É quando as células do nosso corpo elas começam a perder toda a sua, vamos dizer, a sua forma de estar dentro do nosso organismo, que é sempre estar integrando, um órgão ao outro, nós estamos uma unidade, e é importante eu começar a entender que essa água que nós fazemos a ingestão, ela vai representar toda a nossa vida de forma saudável. Então, se eu tenho uma água dentro do meu corpo suficiente, eu começo a ter uma vida mais saudável. Mesmo só com a água, esse é o primeiro passo. Por isso que nós estamos aqui conversando sobre esse elemento incrível, esse nutriente incrível que é a água. E a pergunta que não quer calar é: quanto de água eu tenho que beber por dia? E aí é bacana porque existem duas fórmulas. Uma que eu uso, que eu falo que é a primária, ou seja, a primeira, Quem não tem o hábito ainda de beber água,
A gente pode trabalhar com essa fórmula, que é o peso vezes 0,035, onde você vai encontrar a quantidade de litros de água que você deve beber. Lembrando que essa é uma fórmula primária, ou seja, para você começar a criar esse hábito de beber água. E aí que uma pessoa que pesa 70 quilos, mais ou menos, né? Ela vai ter que tomar 2,45 litros de água por dia. E é muito? Não, não é muito se você dividir isso, né? Então, vamos arredondar. Se a gente tomar 10 copos de 300 ml, nós já batemos a nossa meta primária. Então, 10 copos, você não vai tomar de uma vez, né? Você vai tomar ao longo do dia. Então, a cada 1 hora, a cada, às vezes, 40 minutos, 50 minutos, você vai tomar uma água. E como é que você pode fazer isso? Criando o hábito? Usando o nosso celular, né? O celular, ele vai nos ajudar, né, de forma racional, a colocar esse hábito na nossa vida. E aí, depois que você começou a acostumar, né, começou já a criar esse hábito, entendendo toda a importância dessa água no nosso corpo, aí você vai para o segundo passo, que aí é a fórmula que, para mim, é a que realmente é eficaz, que é a quantidade de hemácias dentro do nosso corpo. Então, quando você faz um hemograma, a gente chama na série vermelha, né? Esse hemograma, ele vai trazer quantas hemácias tem no nosso corpo. E aí, essa quantidade de hemácias é a quantidade de litros por dia. Ou seja, no meu corpo tem 4,2 milhões de hemácias. Então, eu vou tomar 4,2 litros de água. É muito? Não, não é muito quando você já criou o primeiro hábito. Então, em vez de você tomar 300 ml, você vai tomar 400, 450 ml. Então, tá vendo que é gradativo? Então, é importante a gente primeiro entender por que eu necessito de água. Então, aqui nesse quadro, é importante que vocês gravem ele, né? Pode printar a tela, para que isso ajude vocês a criar esse hábito. Então, sabendo que o órgão, né, que todos os nossos órgãos, eles necessitam de água e num percentual muito alto, então a gente está falando de 75, 86, né? Os ossos, que a gente tem uma menor quantidade, na verdade, é para trabalhar dentro desses sais minerais que a gente necessita. Porém, os nossos ossos, eles são vitais, né? Para sustentar todo o nosso corpo. Então, é necessário que eu tenha essa hidratação sendo frequente. Então, eu começo a entender o que é importante, quanto eu devo beber de água, e aí eu começo a ver algumas melhorias no nosso corpo. Quais melhorias? Então, eu começo a ter esse hábito e eu começo a ver que, primeira coisa, eu começo a ter uma perda de peso. Perda de peso em que sentido? Porque o meu corpo, ele começa a desinchar. Ele começa a fazer uma limpeza melhor, porque eu tenho água fluindo por ele. Então, eu começo a eliminar as toxinas. Então, com isso, consequentemente, eu começo também a eliminar as gorduras. Então, eu tenho uma perda de peso. Eu tenho uma redução da dor, porque principalmente nas juntas, imagina aqui, ó, 83% a água lubrifica e amortece. Então, eu começo a ter o quê? Menos atrito. Então, eu começo a lubrificar, né, as minhas juntas. Então, eu diminuo a dor. Nos músculos, ele remove principalmente o ácido lático e o dióxido de carbono, que são toxinas que geralmente são liberadas quando a gente faz exercício. Então, quando eu me hidrato, principalmente fazendo atividade física, eu começo também a liberar essas toxinas. Ele faz um detox. Então, a água é um nutriente incrível para que nos ajude a fazer esse detox, principalmente dentro do fígado, né? Dentro dos rins. Então, começa a ter essa limpeza total. E, é claro, eu começo a trabalhar de forma melhor no meu corpo. Então, o meu coração ele não vai precisar ter tanto esforço para bombear sangue, porque está tudo muito fluido. Então, eu também faço essa limpeza. E, é claro, quando eu tenho água, né, de forma correta no meu corpo, na quantidade correta, eu começo a ter maior absorção dos nutrientes e de vitaminas, porque tem vitaminas, principalmente do complexo B e a vitamina C, que ela é hidrossolúvel, então na água ela é potencializada. Então, sabendo disso tudo, a gente começa então a ter a consciência da importância da água no nosso corpo.
Mas aí tem uma outra pergunta que não quer calar. Qual qualidade de água eu devo beber? E aí, quando a gente fala de qualidade, tem uma série de itens que vem dentro desse nutriente, mas nós vamos separar 4 aqui, que nós vamos, né, mostrar, que é a condutibilidade, a pureza, o pH, né, ou conhecido como acidez, e o redox. E dessas 4, nós vamos falar sobre 2 agora, e dentro do nosso workshop, então é importante que vocês participem do workshop, para que vocês tenham mais ainda conhecimento nessa parte da qualidade da água, porque lá a gente vai conseguir aprofundar, para que vocês possam, então, ter um entendimento completo dessa questão da qualidade da água. E para vocês participarem do workshop, eu não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo, mas se já teve turmas, provavelmente tem uma lista de espera. Então, vocês vão e se inscrevam nessa lista de espera. Liberando a próxima turma, a gente vai colocar vocês, claro, como prioridade, tá bom? Lá no link desse vídeo também tem a inscrição para a lista de espera. Então, vai lá e já garante a sua vaga para a próxima turma. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o redox. Como é que funciona o redox? E primeiro, o que é o redox, né? Então, o redox é a oxirredução da água. Ou seja, a água ela pode ser oxidante ou antioxidante. E no estudo existe um índice que chama ORP. Esse índice ele fala o quão a água é oxidante ou quanto ela é antioxidante. Lembrando que oxidar não é bom. Oxidar leva a gente a ter radicais livres em excesso no nosso corpo. Então, isso não é legal. E antioxidar é muito bom. Por quê? Porque eu começo, então, a dar mais saúde para o meu corpo. Eu paro de enferrujar o meu corpo e começo o quê? A trazer mais saúde. Então, vamos mostrar alguns líquidos, né, que são mais antioxidantes e outros que são mais oxidantes. Então, dentro desse ORP, nós temos uma tabela básica que eu trouxe aqui para vocês, onde eu tenho alguns elementos onde a gente faz a ingestão deles, geralmente, diariamente, que a gente vai começar, então, a entender se eles fazem bem ou se eles fazem mal. E aí nós temos aqui, vamos começar pelos oxidantes, né? Ou seja, com o ORP maior que 100, o café. E aí todo mundo fala, nossa, mas o cafezinho é tão bom. Realmente, o café, ele tem uma série de benefícios, mas na parte de oxidar o nosso corpo, ele não é bacana. Então, por isso que níveis elevados de café enferrujam o nosso corpo. Então, sabendo disso, você vai começar a equilibrar essa conta. E como é que você equilibra essa conta? Diminuindo a quantidade de ingestão. A gente tem a água engarrafada, e aí alguns assustam, né? Porque falam, nossa, mas a água engarrafada, ela é oxidante? Sim, ela é oxidante. Ou na sua origem, ou principalmente porque ela tem um contaminante por ser plástico, né? O bisfenol, que é conhecido como BPA. E isso, infelizmente, drasticamente prejudica muito a nossa saúde. Nós não vamos entrar em detalhes aqui no workshop, com certeza a gente vai estar trabalhando isso de forma muito mais pontual, mas para que vocês comecem a entender que a água engarrafada não é bacana nessa parte de oxidar o nosso corpo. A água de torneira, a mesma coisa, né? A gente sabe que é uma água tratada, porém tem coisas que para esse tratamento são malefícios para o nosso corpo, e a oxidação é uma delas. E as gasosas, aí entra os refrigerantes, que a gente sabe que às vezes, né, não vê muito pela parte oxidante, mas vê muito pela parte do açúcar. Então, isso acaba trabalhando de uma forma negativa no nosso corpo. E os antioxidantes, esses são os bonzinhos, né? O que é antioxidante? É o que faz doar elétrons para o nosso corpo. Então, para a gente trazer o equilíbrio, que os radicais livres ficam menos livres, né? Menos enferrujando o nosso corpo. Então, primeiro a vitamina C, incrivelmente, né? A vitamina C, ela traz esse antioxidante para a gente. As frutas vermelhas, e é incrível, porque a gente já ouve muito falar, né? Ah, é legal colocar dentro da nossa alimentação as frutas vermelhas. Então, agora você começa a entender por que é importante, né? Principalmente pela parte antioxidante que essas frutas trazem. E nós temos aqui o óleo de fígado de bacalhau e leite de magnésia, que também são antioxidantes. E aí tem um último, que não é à toa, que é o último,
que são os filtros, né? Existem filtros incríveis que trazem para a gente uma água antioxidante, né? E aí eu coloquei um filtro de barro, também segue a dica. A gente vai entender um pouquinho o porquê do filtro de barro, mais dentro do nosso workshop, mas é para que vocês comecem a trabalhar que os filtros são importantes para a gente tomar uma água antioxidante. Então, falamos do redox, entendemos um pouquinho o redox. Agora vamos para o mais popular, que é o pH, que aí é o que a gente mais conhece, mais ouviu falar, que é a linha, né? A escala de pH, de acidez dos líquidos. Então, a gente começa a entender que nós temos de ácido a alcalino. E aí, ao contrário do índice anterior, do ORP, nós temos que quanto maior a alcalinidade, melhor para o nosso corpo. E quanto menor esse índice, pior. Então, a gente vai falar de dois, basicamente, né? Que entra aqui a parte da Coca-Cola, dos refrigerantes. E aí tem uma outra dica que fica para vocês, que é para eu neutralizar 200 ml de refrigerante que eu tomo, eu preciso de 32 copos de água de 200 ml com pH acima de 7,8. Ou seja, eu posso tomar um refrigerante? Não, não pode. Porém, se você for tomar, tome 32 copos de água só para neutralizar a acidez que esse 200 ml de refrigerante teve no seu organismo. Então, é importante a gente ter o conhecimento, porque aí nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a parte da água, e ela tem um pH aqui nessa tabela de 7, né? Quanto maior, melhor, chegando a 10, geralmente em águas super alcalinas, né? Então, a água, quanto maior o pH dela, melhor para nós, para o nosso corpo, mais alcalino o nosso corpo vai ficar. E aí, por que é importante ter essa parte alcalina no nosso corpo? Porque a doença, ela se desenvolve em dois ambientes, ou no ambiente ácido, ou no ambiente inflamado. Então, eu começo a entender que trazer produtos, né? Trazer nutrientes como a água mais alcalina, eu vou deixar o meu corpo estar menos ácido. Então, a probabilidade de eu desenvolver uma doença é menor. Então, começar a entender nesse sentido, principalmente do que nós estamos falando, que é a água, esse nutriente que vai deixar nosso corpo mais alcalino, então menos propenso a doenças. E é claro, a parte inflamatória, a gente entra com a alimentação, que lá no nosso workshop a gente fala sobre o GALOS, né? Que é o despertar da nutrição, de uma forma muito simples. A gente vai estar desenvolvendo isso, trabalhando essa consciência nutricional com vocês. Então, vai ser incrível. Mas a gente, para deixar mais resumido aqui dentro desse nosso vídeo sobre a água, a gente está trabalhando, então, deixar o nosso corpo mais alcalino, ok? Então, quanto mais alcalina for a água, melhor para a gente. E aí, dentro dessa parte de água, a gente trabalhou muito o corporal. Mas vamos entender um pouquinho que a água ela tem um elemento incrível também, que é o elemento das emoções. E aí, quando a gente fala de emoções com água, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. E que bom, porque a intenção nossa dentro da TEF é trabalhar esse desenvolvimento, né, da consciência e trazer elementos que talvez nunca tiveram tanto sentido como vocês vão estar assistindo nessa série de vídeos. Então, o que a água ela influencia nas nossas emoções? A água ela é responsável pelo nosso corpo vital. Então, tudo que é vital, ou seja, que tem vida, a água ela é responsável. E, consequentemente, nós vimos lá, né, que ela passa por todo o nosso corpo, em um percentual enorme. Então, a gente começa a entender que a água ela influencia nos nossos ritmos biológicos. E quando a gente fala de ritmos biológicos, você já deve ter ouvido falar do círculo circadiano, que é um relógio que nós temos internamente, né, que fica instalado lá no hipotálamo, onde faz essa ponte entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, e aqui ele faz a regulação toda do nosso corpo, passando por todos os órgãos. E aqui nós vamos, né, falar de alguns bem rapidamente, porque, claro, a gente vai desenvolver isso muito mais profundo dentro do workshop, mas para vocês terem uma noção como é que é controlado esse relógio. Lá no vídeo sobre o fogo, sobre a luz que a Tati comentou,
ela explica, inclusive, um experimento que foi feito de uma planta, que ela faz, né, toda uma curva para chegar no seu ponto de luminosidade. Então, a gente começa a entender que a luminosidade, ela influencia na nossa vida. E por isso que, às vezes, tem alguns aspectos, né, que a gente acaba adoecendo por falta dessa parte de saber o quanto é importante a luminosidade na nossa vida, principalmente quando a gente vai dormir. Então, é importante a gente começar a entender que quando eu for dormir, eu preciso que esteja um ambiente muito escuro. Por quê? Porque a serotonina, ela é dispersa, né? Ela começa a trabalhar dentro do nosso corpo a partir das 6 horas, mais ou menos, 5 e pouquinho, porque eu vou começar a trabalhar todos os estímulos para me fazer sair em movimento durante o dia. E ao final da tarde, essa serotonina ela vai diminuindo e vai entrando a melatonina, né? Que é a sua transformação, ela é derivativa da serotonina. Então, eu começo a trabalhar a melatonina. E essa melatonina, ela é estimulada principalmente em ambientes escuros. Então, por isso que o dia foi feito para a gente se movimentar e a noite foi feita para a gente descansar. E quando eu começo a respeitar isso, eu começo a ver o meu corpo também se potencializando. Porque aí eu não vou mais contra a lei. Eu estou indo a favor da lei. Então, quando eu estou dentro da lei, eu estou tranquilo. E o meu corpo começa a ser desenvolvido nesse sentido. Então, vamos lá passar rapidamente pelo nosso relógio biológico, começando lá pelas 6 e pouquinho, né? Com o intestino grosso, aonde eu brinco, né? Com os clientes, que a gente tem que dar um presente, né, para a natureza, que é a gente fazer o nosso cocô. Então, durante a manhã, o ideal é que a gente faça essa excreção, né, de tudo aquilo que nosso corpo já utilizou e que não serve mais para ele, e que a gente libere isso. E lembra que a água é grande responsável por isso, porque é no intestino grosso que eu faço toda essa absorção da água. Então, a gente começa já o dia dentro da nossa limpeza corporal. A partir daí, o estômago, né, ele entra em funcionamento num ritmo maior. E existe um ditado que vocês já devem ter ouvido falar, que é: tome um café de rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Por quê? No ápice, né, nosso estômago está trabalhando a todo, então eu preciso estar levando esses nutrientes para ele. E a partir desse horário, eu tenho lá por volta de 1 e pouco, 2 horas, o intestino delgado absorvendo todos esses nutrientes, principalmente do almoço também, e ele vai trabalhar isso e vai distribuir para o nosso corpo. Ao entardecer, a gente começa, então, a trabalhar toda a nossa parte né, de rins, de limpeza, para que eu consiga desenvolver uma parte saudável, né? Não adianta eu colocar nutrientes no meu corpo se os meus outros órgãos não conseguem trabalhar. Então, é importante que a gente, quando falou da ingestão da água, que ela aconteça até por volta das 19 horas na sua meta. Então, se a sua meta, igual a minha meta, é 4,2 litros por água, por volta das 19 horas, a minha meta já está batida, certo? E o que vai vir depois dessa meta, ela vai ser pouquinho, vai ser uma coisa mínima, né? Para que eu não sinta, porque aí você acaba criando hábito, vocês vão perceber isso. E aí eu não sinta sede, porque quando eu sentir sede é porque minha célula já está desidratada. Então é importante que eu trabalhe essa quantidade de águas da minha meta diária até por volta das 19, 20 horas, porque aí toda essa parte de filtragem já foi feita de uma forma muito eficiente. E aí a gente vai entrar para um outro momento, que é quando, né, começa a noite, eu começo a me preparar para dormir. E aí lembra que nós falamos da melatonina? Então é importante que nesse momento eu evite luzes muito claras. Comece a trabalhar luzes amarelas, né? De preferência que eu utilize óculos como esse daqui que eu vou mostrar para vocês. De lente amarela ou de lente laranja, para que eu trabalhe de forma a favor do meu corpo, a favor da lei do ciclo circadiano, do relógio biológico. E a partir daí eu vou conseguir, né, potencializar todo o meu corpo e todos os meus órgãos nos seus devidos momentos. E uma dica que a gente passa aqui também é que se você, por vários dias, começa a acordar à noite no mesmo horário, e aí você vai olhar, você vai por volta de 2 horas, até por volta das 3 e pouquinho, é onde está o fígado, né? O fígado está trabalhando. Então, eu começo a
pensar e perceber que pode ser alguma coisa que o meu fígado esteja precisando. Então, é importante você começar a perceber o que o seu corpo está falando. E o relógio biológico ajuda nessa tradução. Então, aqui a ideia é a gente começar a entender que se eu volto, né, se eu acordo por volta das 4h30, então eu estou no ápice do meu pulmão. Então, eu preciso, né, trabalhar isso ao meu favor. Então, começa a entender o que pode estar ou o que não pode estar de disfunção dentro dos meus órgãos. E aí, quando a gente fala de disfunção, às vezes eu não tenho essa percepção, ou às vezes eu durmo, né, de uma forma normal, talvez não profunda, que seria o ideal, mas eu durmo de uma forma normal e não percebo que eu acordo, por exemplo, durante a noite. Então, o que nós desenvolvemos dentro da TEF? Nós desenvolvemos uma avaliação. E é incrível essa avaliação. Por quê? Tem uma série de perguntas que você vai responder e esse sistema, né, do TEF, ele vai estar mostrando em gráficos o que os órgãos estão falando para a gente. Então, quais são os órgãos que a gente chama na psicologia quântica, principalmente, os órgãos de choque, que fazem ter queda de cabelo, as unhas fracas, quebradiças, a pele ressecada, escamando. Isso são tudo sinais que o nosso corpo fala de que algo não está bem. Porque quando o nosso corpo ele é muito inteligente, ele fala o seguinte, ó, eu preciso trabalhar os órgãos vitais. Então, todos os nutrientes, tudo que é necessário, né, a gente chama dos oligoelementos, tudo vai para os órgãos vitais. Quando eu começo a ter queda de cabelo, unhas quebradiças ou fracas, pele ressecada, é um alerta para o meu corpo, dizendo assim, olha, fica atento, porque eu estou com poucos nutrientes e os poucos nutrientes eu estou mandando para os órgãos principais. Então, eu estou deixando de mandar para o seu cabelo, para a sua pele. Então, eu começo a perceber que esse é um grande sinal que o meu corpo está dizendo que algo não está bem. E aí eu começo a identificar, então, como é que eu vou saber, como é que eu vou conseguir entender o que não está legal, se eu não consigo traduzir isso. Então, a avaliação TEF, ela vem nos ajudar nesse sentido. Então, a avaliação TEF, ela trabalha, primeiro, a parte do estado geral, a memória, a energia, o sono, o temperamento. E depois tem uma segunda avaliação que entra por dentro dos sistemas. A gente vai passar pelos órgãos principais do nosso corpo e começar a entender como é que eles estão. E ele vai gerar um gráfico, que é esse gráfico aqui. E esse gráfico é um mapa de quais órgãos que a gente vai estar trabalhando para que a nossa saúde fique bem, para que a gente esteja, né, firmes, para a gente estar com um dia legal, estar fazendo o nosso melhor, melhorar a nossa produtividade. Então, vocês vão começar a perceber que à medida que eu conheço o meu corpo, eu começo, então, a desenvolver uma série de hábitos bacanas, como esses que a gente deu algumas dicas aqui, e começa, então, a perceber as mudanças. Começa a ver que eu não fico tão cansado, que eu não fico tão fadigado, que eu começo a ter energia, disposição. E como é que a gente vai trabalhar isso dentro da avaliação TEF? Nós vamos estar trabalhando com os fitoquânticos e os óleos essenciais e a parte nutricional. Então, esses pilares é o que vai dar sustentação para que a gente busque, né, recupere a nossa saúde de novo, tá bom? Isso foi só uma forma, né, rápida da gente falar um pouquinho sobre a importância da água dentro do nosso corpo. E é claro, vocês vão estar com muito mais profundidade, né, dentro do nosso próximo elemento, que é o ar. Eu vou estar com vocês falando sobre o ar, que vai ser incrível também. E não se esqueça, se tem alguma pessoa que você acredita que pode se interessar por esses assuntos que nós estamos falando, que quer cuidar da sua saúde, vai lá, manda para ela o nosso link. E você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal. Compartilha com as pessoas que você ama. A gente sempre quer dar saúde, não essa é uma oportunidade da gente dar saúde para quem a gente ama. E espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.